Edmundo foi um gênio do futebol ou seu próprio pior inimigo? Conhecido como o Animal, ele possuía uma genialidade técnica que poucos conseguiam se igualar, mas sua carreira foi uma batalha constante entre atuações magistrais e tragédias provocadas por ele mesmo. Hoje, falaremos se o seu instinto predador foi um dom ou a maldição que acabou descarrilando um legado lendário. Imagine um jogador tão talentoso que podia arquitetar a vitória com um único toque, apenas para desmantelar sua reputação num instante de volatilidade. Esta é a visceral realidade de Edmundo, o homem cuja vida caótica fora dos gramados somou sombras à sua habilidade sublime dentro deles. Estamos conectando a lacuna entre sua glória técnica e as controvérsias que o definem até hoje. A maioria das lendas é lembrada por seus títulos, mas Edmundo é lembrado pela ironia de sua grandeza. Ele era o predador supremo em campo, mas não conseguia escapar das tragédias que o perseguiam por toda parte. Estamos dissecando o controverso legado de O Animal para ver o que resta de sua reputação na era moderna do futebol. Para entender a explosão de Edmundo, é preciso voltar ao início dos anos 90. Ele não era apenas um atacante habilidoso, era a personificação da voracidade competitiva. Foi narrado pelo lendário Osmar Santos como o Animal, um apelido que nasceu para exaltar sua força física e instinto goleador, mas que logo ganharia contornos muito mais obscuros. Dentro de campo, o garoto nascido em Niterói transformava partidas difíceis em bailes autorais. Sua aceleração, drible curto e finalização precisa o tornaram um dos jogadores mais temidos da América do Sul. Mas enquanto o Palmeiras empilhava taças, a mente de Edmundo já travava batalhas contra os próprios impulsos. A linha entre a intensidade esportiva e o caos fora dos gramados se rompeu definitivamente na madrugada de 2 de dezembro de 1995, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O acidente fatal que vitimou 3 pessoas arrastaria o atacante para um pesadelo jurídico e moral que o acompanharia pelo resto da vida. Condenado por homicídio culposo, a carreira de Edmundo passou a ser um constante malabarismo entre recursos judiciais, comoções públicas e tribunais. O homem que dentro do campo resolvia tudo com rapidez, viu-se incapaz de desacelerar as consequências de seus atos fora dele. Se existia um momento em que a genialidade suplantou a sombra, esse momento foi 1997. De volta ao Vasco da Gama, Edmundo assinou a maior atuação individual da história do Campeonato Brasileiro. Foram 29 gols em 28 jogos. Ele bateu o recorde de Reinaldo, que durava 20 anos, humilhou defesas adversárias e conduziu o Gigante da Colina ao título nacional. Para muitos analistas e companheiros de época, naquele ano de 1997, não existia jogador no planeta praticando um futebol tão devastador quanto Edmundo. Mas o futebol de elite exige estabilidade, algo que o Animal nunca conseguiu entregar por muito tempo. Na Itália, defendendo a Fiorentina na temporada 98-99, Edmundo liderava o campeonato italiano ao lado de Batistuta, até que o contrato falou mais alto do que a ambição esportiva. Com uma cláusula contratual que lhe permitia curtir o carnaval no Brasil, ele deixou a Itália justamente quando Batistuta se lesionou. A Fiorentina perdeu a liderança, o título e a paciência com o craque. Somado a isso, sua relação de amor e ódio com Romário, marcada por disputas de pênaltis, indiretas na imprensa e episódios folclóricos, mostrava como seu ecossistema era sempre explosivo. Na era moderna do futebol, dominada por atletas blindados por assessorias e comportamentos altamente padronizados, a figura de Edmundo parece um anacronismo fascinante e assustador. Afinal, o que resta de O Animal? Um gênio incompreendido ou um talento destruído por seus próprios demônios? A resposta talvez esteja no próprio paradoxo. Edmundo nunca seria o jogador brilhante que foi se não tivesse a fúria que o consumia. Sua paixão desmedida construiu obras-primas no futebol brasileiro, mas sua volatilidade garantiu que ele nunca alcançasse o topo do mundo. Ele não foi apenas um jogador de futebol,
foi um drama humano transmitido ao vivo em horário nobre.